então as manifestações foram neutralizadas. Não há mais nenhum relato recente envolvendo esse caso, pelo menos por enquanto. Olá Scream Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e no mês passado a gente fez um vídeo sobre os casos dos Warren, alguns que não foram adaptados e que podem ser abordados no próximo filme da franquia ou numa série de TV que ainda está nos planos da Warner. No final eu citei alguns objetos amaldiçoados e fizemos a promessa de que um vídeo desse tipo poderia vir no futuro. E, bem, o futuro chegou. O Museu do Ocultismo tem mais de 1000 objetos amaldiçoados, então nós citamos apenas alguns que nunca foram adaptados nos filmes do Invocaverso. Então, sem mais delongas, bem-vindos ao Obituário. O Museu do Ocultismo dos Warren foi fundado em 1952 e fica localizado no porão da antiga casa do casal, em Connecticut, nos Estados Unidos. Desde então, milhares de pessoas de todo o mundo se aventuram para tentar descobrir quais segredos aqueles objetos escondem. É como um ponto turístico para os fãs de terror, ou um parque de diversão para os mais corajosos. A analogia fica por conta de vocês. Dentre os objetos do museu, temos a boneca Annabelle, que ficou mundialmente famosa após os filmes de Invocação do Mal. E um outro item famoso seria o vestido de noiva amaldiçoado que a gente vê em Annabelle 3. O filme não explora tanto a história desse vestido porque é uma vilã secundária, mas isso desperta curiosidade nas pessoas. Eu citei esses itens porque são exatamente eles que nós não vamos falar. A história da Annabelle todo mundo já conhece, e qualquer outro vilão adaptado que já tenha aparecido, nem que seja um pouco, nos outros filmes, já fica no imaginário das pessoas. Então decidimos focar nos itens menos conhecidos ou não adaptados, até porque tem muita história interessante que ainda não foi contada. Esse com certeza é um dos itens mais populares do acervo dos Warren. Inclusive a gente mencionou ela no final do vídeo anterior. E se você não conferiu esse vídeo, clica aqui no card ou vai no link que está na descrição aqui desse vídeo, tá bom? A boneca das sombras não só tem um visual bem bizarro e assustador, como dizem que foi feita com ossos humanos e de animais, e serve como uma espécie de catalisador para rituais demoníacos. Qualquer pessoa que olhe diretamente nos olhos dela está sujeita a ter pesadelos horríveis com essa boneca e que podem levar alguém a ter um ataque cardíaco. Bom, isso de acordo com os Warren. A origem da boneca ainda é incerta, mas a gente sabe que os Warren tomaram conhecimento dela a partir de um casal que comprou a boneca numa loja de antiguidades. Aos poucos, esse casal que adquiriu a boneca, eles foram presenciando situações estranhas dentro de casa que culminaram em agressões físicas com direitos a arranhões e hematomas. Pois é, isso aconteceu. Mas desde então ela tá na prateleira lá do Museu dos Warren, então só tem aquele aviso, né gente? Não olhe diretamente para ela. O ídolo satânico pode ser descrito como um boneco de aparência velha, esguia e com 2 chifres na cabeça. Ele foi encontrado na floresta por um caçador local que disse ter sentido uma sensação bem estranha quando olhou diretamente para o boneco. Era como se o boneco estivesse sugando as forças vitais dele ou algo assim. Uma coisa meio vampira do X-Men, sabe? Então é claro que ele saiu correndo e eu faria o mesmo. Vocês não? O problema é que ele acabou se perdendo em meio à floresta, já que ele não conhecia muito bem aquele local. Mas foi aí que ele encontrou um velho senhor de cabelos brancos, capa preta e que o ajudou a sair daquele local. Só que ele não usou palavras para ajudar o cara a encontrar o seu caminho. Ele usou algumas metáforas ou parábolas. Eu não sei se eu confiaria num cara de capa preta que eu acabei de conhecer, mas no final das contas ele acabou ajudando o rapaz a sair da floresta. O que nos leva a pensar que ele talvez fosse uma força oposta à força do boneco, tentando ajudar aquele homem. Nossa, uma coisa meio Mestre dos Magos, né? Ali, isso aqui mais assustador. Enfim, o boneco foi levado ao Museu Ocultista dos Warren, mas é claro que ele traria alguns problemas. A Lorraine conta que alguns acontecimentos, começaram a se manifestar na sua residência após a chegada do boneco, como por exemplo, levitação. É leviosa! E durante algumas semanas ela experienciou um estado catatônico de mediunidade, tipo um estado de hibernação, como se seu corpo estivesse dormindo para que ela não pudesse impedir que o mal tomasse conta do ambiente. Hoje, o ídolo satânico é um dos objetos mais famosos na prateleira dos Warren, chegando a causar calafrios em quem olha diretamente para ele. Mas não tem mais perigo, afinal ele é benzido quinzenalmente pelos padres locais, então as manifestações foram neutralizadas. Não há mais nenhum relato recente envolvendo esse caso, pelo menos por enquanto.
Para contar a história do piano assombrado, temos que voltar para 1850, quando um pastor presbiteriano comprou uma casa para ir morar com a sua família. Nessa época, alguns fenômenos que você já conhece começaram a acontecer, como objetos sendo arremessados, a casa sendo totalmente revirada e até algumas aparições fantasmagóricas. Após 8 anos de puro tormento, a família se mudou daquela casa, mas sem entender exatamente, o que tinha acontecido. Foi só quando a segunda família se mudou para aquela casa que eles descobriram que aquele antigo piano era muito perigoso. Parece que alguns móveis eram próprios daquela casa. Então as famílias se mudavam e iam embora, mas o piano sempre ficava. Pelo menos até os Warren levá-lo, para o seu museu. É dito que o piano continuou causando atividades paranormais, inclusive na casa dos Warren, e a mais comum delas era que ele começava a tocar sozinho. Mas novamente, após as bênçãos e orações, nada mais aconteceu. Agora fica o questionamento. O que será que tem por trás disso? Por que exatamente o piano? Será que foi algum músico da época que se apegou, ao objeto, morreu e continuou tocando após a morte? Agora que Ed e Lorraine faleceram, provavelmente a gente nunca vai saber. Esse aqui é bem interessante e também já foi mencionado no nosso vídeo anterior. O Espelho da Conjuração conta a história de um homem que morava em Nova York e tentou usar o espelho para se comunicar com a sua família que já havia morrido. É dito que o homem colocou uma lâmpada vermelha atrás do espelho, num ambiente escuro, e incessantemente, durante 15 dias, ele tentou se comunicar com os seus parentes. O resultado disso a gente já imagina. Com esse ritual, ele acabou atraindo outras entidades demoníacas que faziam aparições para ele com rostos demoníacos através do espelho. Depois de presenciar esses fenômenos, o homem foi internado pela família em um hospital psiquiátrico e o espelho foi parar no Museu dos Warren. Mas para efeitos da informação, esse tipo de prática de conjurar coisas através do espelho é chamado de crystalmancy, que é quando espíritos se manifestam através de espelhos, televisores ou qualquer objeto que tenha reflexo. Então sabe aquelas lendas urbanas que a gente ouve quando é criança, de olhar no espelho, invocar a Bloody Mary, esse tipo de coisa? Então, tá dentro dessa categoria, tá, gente? Não façam isso em casa. Antes de seguirmos para o nosso último tópico, eu vou pedir para vocês, fazerem aquilo que vocês já sabem, que é curtir esse vídeo, porque às vezes vocês esquecem de curtir. Muita gente que assiste o conteúdo pode não ser inscrito no canal, então se inscrevam também, porque isso vai ajudar muita gente que está no começo. Comentem o que vocês estão achando do vídeo até agora, o que vocês acham desses casos, desses objetos, e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de terror. Vocês sabem que tem uma maldição se vocês não fizerem isso, né, gente? Eu sou bisneta de bruxa. Eu sou neta das bruxas que não queimaram, tá? Só pra vocês saberem. É óbvio que eu vou ser diferente das outras garotas. As bonecas de magia negra também são conhecidas como bonecas de voodoo ou bonecas de bruxa. Isso depende muito do lugar. São bonecas de pano sem orelha e com aparência bem bizarra, que tem a capacidade de atacar pessoas mais frágeis, como crianças, e causar também algumas doenças, que podem inclusive levar à morte. Mas sobre isso a gente na verdade não tem relato, então é só uma coisa que dizem. Os Warren tiveram seu primeiro contato com essas bonecas através de uma colecionadora que gostava de reformular essas bonecas, já que elas tinham uma aparência meio acabada e ela gostava de fazer essas repaginadas. Mas aí começaram os problemas. Sono desregulado, a sensação de estar sempre sendo observada, barulhos estranhos e tudo isso que a gente já está acostumado em ver em filmes com tema poltergeist. Mas o pior de tudo é que seu filho pegou uma doença misteriosa e que só foi curada quando ela se desfez dessas bonecas. Não existe nenhum relato de atividade paranormal desde que as bonecas foram para o Museu dos Warren. Então a gente fica se perguntando: será que realmente era uma coincidência ou tinha um mal atrelado àquelas bonecas ali? Sabemos que as pessoas podem ter imaginação muito fértil, mas eu não sou tão cético de duvidar disso não. Eu talvez fosse no Museu dos Warren fazer uma visita, mas só nos dias de bênçãos quinzenais. Então é isso, pessoal. Eu sei que a gente não mencionou tantos objetos, mas o vídeo não pode ficar tão longo e isso abre espaço pra gente fazer uma parte 2 a respeito dos objetos. Então se vocês gostaram dele, comenta aí e a gente faz no futuro. Afinal, tem muitas histórias pra serem contadas. Então muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de comentar e de compartilhar, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!